Boa noite a todos os presentes nesta noite comemorativa aos 65 anos da Escola Senai Antônio Adolfo Lobe. Nós convidamos o presidente interino da Câmara Municipal, o vereador Marquinho Amaral, a assumir a presidência da mesa de autoridades desta solenidade. Convidamos ainda para compor a mesa o excelentíssimo senhor Douglas Marangoni, secretário municipal de Educação, neste ato representando o prefeito municipal Paulo Altomani. Convido o deputado federal Lobe Neto. Convidamos o professor José Carlos Dalfré, gerente regional do Senai São Paulo. Convidamos o professor Márcio Vieira Marinho, diretor da Escola Senai Antônio Adolfo Lobe. Convido o empresário Nelson Maffei, neste ato, representando a Associação Comercial e Industrial de São Carlos, a CISC. Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades e personalidades que honram esta solenidade com suas presenças. O senhor Jorge Sagawa, assistente de direção do Senai. Emerson Chu, diretor do Fiesp, representando o TEPAR. Abílio Rodrigues de Oliveira Filho, assessor técnico da Diretoria Técnica do Senai São Paulo. Wagner Lopes, diretor do Senai de Franca. Vilma Lobe, filha do Antônio Adolfo Lobe, patrono da Escola Senai. Lilian Lobe, esposa do deputado federal Lobe Neto. Carlos Alberto, coordenador do Senai de Araras. José Rubens Marquezini, diretor industrial da Tecance do Brasil. Alberto Ivo de Medeiros, chefe de gabinete da Secretaria de Governo. Convidamos todos os presentes para que, em pé, cantaremos o hino nacional brasileiro e o hino a São Carlos.
excelso jesuíno és a glória, do botelho a maior emoção. Tu acolhes as dores no aconchego do teu grande e fiel coração. E caminha soberba e pujante, vai subindo e crescendo gentil. Teu destino é de todo paulista, tu de amar e servir o Brasil, Brasil. Senhor presidente, nós também registramos a presença dos vereadores Valcir Bragato, Roselei Françoso e Laide Simões. Boa noite a todos. É com satisfação que a Câmara Municipal de São Carlos realiza na noite de hoje sessão solene em homenagem ao aniversário do nosso Senai, Escola Antônio Adolfo Lobe. Uma iniciativa do presidente titular desta casa, vereador Lucão Fernandes, que eu quero nesse momento justificar a sua ausência. Ele encontra-se afastado desde o dia de hoje, durante um mês, da presidência desta casa, para tratar de assunto relacionado à saúde do seu neto. E coube a mim, como primeiro vice-presidente e hoje como presidente em exercício da Câmara Municipal de São Carlos, ter a honra de poder fazer e presidir esta sessão, que sem dúvida nenhuma é um marco na história educacional da cidade de São Carlos. Eu quero agradecer a presença dos nossos queridos vereadores, pessoas que estão aqui trabalhando incansavelmente em benefício do engrandecimento da cidade de São Carlos. A nossa querida vereadora Laide das Graças Simões será oradora oficial da Câmara Municipal na noite de hoje. O vereador Roselei Françoso, o vereador Valcir Bragato, que muito nos honram com suas presenças nesta sessão comemorativa aos 65 anos da Escola Senai Antônio Adolfo Lobe Neto. Quero agradecer, Antônio Adolfo Lobe, é a mania, deputado. Saudar, nesse momento, o representante do senhor prefeito municipal, que também esteve conosco hoje por algumas horas aqui na Câmara Municipal, como secretário de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de São Carlos, numa audiência pública onde nós discutimos exaustivamente a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2017. Quero saudá-lo e que você leve ao senhor prefeito municipal a saudação desta casa e a certeza de que durante este um mês o vereador Marquinho Amaral estiver à frente da presidência da Câmara Municipal, nós faremos todas e quaisquer que forem as parcerias que são em benefício da cidade de São Carlos. As divergências políticas e ideológicas sempre estarão em segundo plano quando se tratar do engrandecimento da nossa cidade. Hoje pela manhã eu já tive a oportunidade de ligar para o prefeito assim que assumi a presidência desta casa e me coloquei à sua disposição para a Câmara Municipal estar presente nos debates de interesse da cidade de São Carlos. Quero saudar agora sim o Antônio Adolfo Lobe Neto, nosso deputado federal, deputado da cidade de São Carlos, pessoa que tem uma luta incansável em benefício da educação brasileira, pertence à Comissão de Educação do Congresso Nacional, da Câmara Federal, e é uma pessoa que tem mais de 30 anos de vida pública, com uma ficha limpa e com extenso e brilhante trabalho prestado à coletividade são-carlense, paulista e brasileiro. Eu sempre digo, deputado, a par da amizade que nós temos, mas como político, como representante da população nesta Casa de Leis, que Vossa Excelência é uma das reservas morais da política brasileira. Receba o nosso abraço e seja sempre muito bem-vindo
a esta Casa de Leis. Quero saudar, nesse exato momento, o professor José Carlos, gerente regional do Senai São Paulo, nosso visitante, que muito nos honra com a sua presença. Seja muito bem-vindo a esta cidade e leve o agradecimento de São Carlos por nós possuirmos uma escola do tipo do Senai, da qualidade do Senai, há 65 anos, aqui na Atenas Paulista, na capital nacional da alta tecnologia, na cidade de São Carlos. Meu caro professor Márcio Vieira Marinho, meu amigo, pessoa que tem realizado um brilhante trabalho aqui à frente da direção da Escola Senai, Antônio Adolfo Lobe. Quero saudá-lo e, em seu nome, saudar todos os servidores, todos os trabalhadores da Escola Senai na cidade de São Carlos. Fazer uma saudação especial ao senhor Nelson Maffei, uma pessoa que é entusiasta da cidade de São Carlos, uma pessoa que está sempre atento aos problemas de São Carlos, sempre me liga, dando ideias, dando sugestões, uma pessoa que, pela sua idade, já poderia estar descansando, mas está sempre ativo na CISC, no CIESP, aqui na política são carlense, irmão de um dos grandes ex-prefeitos que essa cidade teve, que completou agora no mês de maio 90 anos, o Dr. Mário Maffei. Quero saudá-lo e, em seu nome, saudar toda essa família, que sem dúvida nenhuma é uma família que muito contribuiu e contribui para o engrandecimento da cidade de São Carlos. Fazer uma saudação especial a dona Vilma Lobe, pessoa professora, aposentada, e uma pessoa que vem de uma família do prefeito, filha do prefeito, do saudoso prefeito Antônio Adolfo Lobe, que é o patrono dessa escola e que foi um político que a história da cidade de São Carlos registra, que tirava dinheiro do próprio bolso para ajudar a prefeitura nos momentos difíceis. Então, eu queria saudá-la, e em seu nome saudar todas as mulheres, no seu nome, no nome da Lilian, esposa do deputado Lobe, saudar todas as senhoras aqui presentes. Boa noite a todos, e nesse momento eu declaro aberta a sessão solene que tem por objetivo comemorar os 65 anos da Escola Senai Antônio Adolfo Lobe Neto. Convido a ocupar a tribuna nesse instante a ilustre vereadora Laíde das Graças Simões, oradora oficial desse legislativo nesta noite. Boa noite, vereador Marquinhos Amaral, presidente desta casa e dessa sessão, companheiros Bragato e Roselei, vereadores desta casa, a todos os componentes da mesa já citados pelo protocolo e pelo presidente, senhoras e senhores, boa noite. Com muita honra e grata satisfação, a Câmara Municipal se associa à comunidade da prestigiosa Escola Senai Antônio Adolfo Lobe, para comemorar de maneira festiva os 65 anos de atividades desta instituição, de assinalados serviços prestados ao desenvolvimento de nossa cidade. Em nome do povo são-carlense, em seu conjunto representado nesse legislativo, venho expressar o melhor reconhecimento à frutífera atuação desta escola, importantíssimo núcleo de excelência na formação de mão de obra para o setor industrial. É justo assinalar que a trajetória da Escola Senai em São Carlos respaldou e esteve plenamente identificada ao longo dos anos, com a maneira como se consolidou o pujante polo industrial de nossa cidade. A meta de evoluir e se aprimorar a todo instante tem sido a marca do Senai. Seja nos investimentos em novos cursos, seja na preocupação em responder com grande eficiência aos desafios e às demandas de um setor cada vez mais competitivo. Na pessoa do gerente regional do Senai São Paulo, professor José Carlos Dalfré, e também do diretor da Escola Senai daqui de São Carlos, professor Márcio Vieira Marinho,
Eu quero cumprimentar a sua equipe e a comunidade da Escola Senai Antônio Adolfo Lobe, os professores, ex-diretores, funcionários e alunos, os atuais e as muitas gerações de trabalhadores que na instituição obtiveram a fonte para o crescimento profissional. A trajetória vitoriosa de cada um deles constitui testemunho do trabalho educacional e da alta qualidade da formação oferecida pelo Senai. A escola, muito além de preparar trabalhadores altamente qualificados, forma o cidadão consciente do seu papel na sociedade. Investimento, inovação, ousadia são as marcas do Senai nesses 65 anos de vida, oferecendo a cada um de nós a certeza de que sua rica história é o alicerce de um futuro ainda mais promissor. São mais de 6 décadas atendendo com extrema competência a demanda por educação profissional em São Carlos e a região, que inclui as cidades de Analândia, Descalvado, Dourado, Ibaté, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito, Santa Cruz das Palmeiras e Santa Rita do Passa Quatro. Rememorar a história do Senai em São Carlos é verificar a decisiva participação da entidade como alavanca da mão de obra do Parque Fabril São Carlense. Data de 1945, a indicação do Departamento Regional de São Paulo para que São Carlos viesse a sediar a Escola Senai. Período em que o engenheiro Roberto Mange era o diretor regional do Senai São Paulo e Sabino de Abreu Camargo, o prefeito de nossa cidade. A escola teve início oficial de funcionamento no dia 15 de janeiro de 1951. E o saudoso prefeito professor Luiz Augusto de Oliveira ministrou a aula inaugural, no dia 2 de fevereiro daquele ano. Desde então, a escola contribui para o desenvolvimento industrial de São Carlos e região, através da formação de mão de obra qualificada. Atuando com corpo técnico altamente qualificado, o Senai de São Carlos já certificou 159.712 pessoas, desenvolvendo programas de educação profissional nos cursos de aprendizagem industrial, cursos técnicos, curso superior de tecnologia e programa de formação inicial e continuada, qualificação, especialização e aperfeiçoamento profissional. E também desenvolve e realiza serviços técnicos e tecnológicos, transformando-se com sucesso num provedor de soluções educacionais e tecnológicas para as empresas industriais. A escola está preparada para novos desafios como uma entidade capaz de formar de maneira eficiente os trabalhadores e possibilitar a essa mão de obra oportunidades reais de emprego. A unidade foi implantada em nossa cidade numa época em que São Carlos intensificou o seu desenvolvimento industrial. O crescimento e a pujança do nosso Parque Fabril contou e conta com a participação histórica do Senai, com reflexos positivos em nossa comunidade. A partir dos conhecimentos obtidos na entidade, milhares de pessoas encontraram um horizonte novo em suas vidas, oferecendo notável contribuição ao crescimento econômico e social. É importante enfatizar que o Senai, ao longo do tempo, acompanhou as transformações da sociedade e a evolução tecnológica, sabendo oferecer a seus alunos uma estrutura moderna, atuante e em permanente renovação. Certamente, a atualização e a alta competência de seus docentes e funcionários constituem o segredo do sucesso do Senai e o pleno êxito que alcança,
sobretudo nessa quadra da história em que o conhecimento é a chave para a inclusão. Nessa era da competitividade, do conhecimento, dos avanços tecnológicos e científicos, o Senai é a prova de competência da iniciativa privada na gestão da educação profissional. É uma instituição modelar, construída pelo empenho abnegado de lideranças industriais, educadores e funcionários que, ao longo de 65 anos, demonstraram não medir esforços para promover o sucesso da instituição e de seus projetos. A dedicação de cada um ao longo do tempo constitui e constitui exemplo de engajamento num projeto de sucesso, alicerçado nos valores e princípios que norteiam desde a sua criação esta escola, que em 2007 passou a abrigar em suas instalações a Faculdade de Tecnologia Senai Antônio Adolfo Lobe. O nome do patrono, por sinal, não poderia ser outro senão o saudoso professor. Dirigente industrial e ex-prefeito que personificou a dignidade e o idealismo de líderes compromissados com o progresso. Se a quarta revolução industrial impõe novos desafios a todos, as respostas haverão de continuar a ter como sustentáculo o trabalho de uma escola sempre atenta às transformações e à evolução do setor industrial e tecnológico. Particularmente, ao comemorarmos a presença do Senai em nossa cidade, lançamos um olhar para o futuro, o reconhecimento à sua atuação e a gratidão pela grandeza de sua história se junta a uma certeza. Esta escola seguirá o seu destino de ser a mola propulsora de vitórias fundamentadas no potencial humano que é inesgotável. Recebam todos vocês da comunidade da Escola Senai as nossas felicitações, a nossa gratidão e o melhor incentivo. As vitórias até aqui alcançadas haverão de servir como inspiração para novas conquistas e abertura de horizontes ainda mais venturosos. A vida, afinal, só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Parabéns a todos, muito obrigada pela atenção, uma boa noite. Convidamos a fazer uso da palavra o deputado federal Lobe Neto. Boa noite a todos. Boa noite. Quero saudar meu presidente da Câmara Municipal, Poder Legislativo Municipal, Marquinhos Amaral, nosso amigo, saudando todos os vereadores, a vereadora oradora da noite, a Laide, Roselei, Bragato, todos os vereadores, todos os pares aqui dessa casa, para essa justa homenagem à Escola Senai. Vendrá o secretário de Educação, representando o nosso prefeito, Paulo Otomani, o Douglas Marangoni, fazendo um grande trabalho. Douglas, parabéns, na área educacional da cidade de São Carlos. Quero comentar o professor José Carlos Dalfré, gerente regional do Senai. Um abraço ao Paulo Scaff, um abraço a toda a direção. Comentar o nosso professor e diretor da nossa escola, o Márcio Marinho. Peço uma salva de palmas ao Marinho, saudando todos
do Senai aqui. Quero cumprimentar meu primo, Nelson Maffei, representando a Associação Comercial aqui presente. Alberto Ivo de Medeiros, chefe de gabinete de Secretaria de Governo, nosso amigo também de longa data, acompanha São Carlos há muito tempo, né, Bertinho? Acabou os bailes da Basca, aqueles enormes, mas ainda continua, né? Tem alguns ainda. Os professores, alunos, funcionários da Escola Senai, população que nos acompanha através da internet, da TV Câmara, amigos da imprensa, Emerson Chu, diretor da Fiesp, comentando o Biraci aqui também, José Rubens Marquezine, diretor da Tecans do Brasil, Jorge Sagawa, peço uma salva de palmas para o Jorge, meu professor, viu? Não era fácil não, viu? Saudando o Jorge, saudando todos os professores, funcionários, o Jorge, viu, Lília? Minha esposa Lília, minha tia Vilma, e o Jorge, quando ele dava aula pra gente, lá no Diocesano, né, Jorge? O Jorge, a gente às vezes ia conversar com alguém do lado e jogava o giz e se bobeasse o apagador, né, Jorge? Mas não foi um grande professor, viu, Jorge? Parabéns, viu? Obrigado. Bom, pessoal, rapidamente, a Laide já falou tudo sobre a Escola Senai, não é? Mais de 160 mil certificados para todos os nossos jovens, capacitando vários trabalhadores, aqueles que já estavam trabalhando, voltaram para se capacitar e, com isso, avançando 160 mil certificados aproximadamente. Essa é a escola, hoje, fazendo 65 anos. O Senai faz parte do Sistema S. O Senai faz parte de um sistema que nós, no Congresso Nacional, no nosso mandato, enfrentamos algumas resistências do ministro da Educação e do governo da época, que era justamente, não é, Marinho, querer meter a mão no Sistema S também, além de outras áreas, né, que meteram a mão, queriam também meter a mão naquilo que dá certo. O Sistema S, o SEBRAE, Senai, o SESI, SENAC, o SESC, o SESI, enfim, o SEBRAE, o Senatur, enfim, todo o Sistema S faz um grande trabalho capacitando os nossos trabalhadores, capacitando nossos jovens, qualidade de escolas, e esse sistema faz muito, não só aqui por São Carlos, que nós temos aqui o SESI, temos o SENAI, temos o SENAC, temos o SESC, que fazem um grande trabalho e ajudam muito a nossa comunidade, não só São Carlos e a região. E não só São Carlos, mas São Paulo e o Brasil. Eu, na Comissão de Educação, no Congresso Nacional, no outro mandato, nós fizemos várias visitas pela Comissão de Educação, visitando o Sistema S, ou o SENAC, ou o SESI, ou o SESC, mas hotéis e uma maravilha, tudo funcionando, tudo com qualidade, e daí, em vez de melhorar o nosso sistema público, não é, queriam meter a mão no sistema que está dando certo. Mas passou, as coisas, resistimos, estamos também na frente parlamentar do Sistema S, para que possamos ficar atentos, sempre atentos, não é, para manter essa qualidade. E que esse exemplo da Escola Senai possa servir para outras escolas. Nós sabemos, entendemos as dificuldades de escolas públicas, às vezes na questão de recursos, mas não é só recurso. Para você ter uma escola, não depende apenas do espaço físico. Esses dias mesmo nós tivemos na cidade de Araci, nós teremos em breve a 5ª escola do governo do estado. Nós temos lá a escola Orlando Pérez, a escola Marivaldo Decan, a escola Ari Pinto das Neves, agora inauguramos uma escola no Jardim Zavaglia. Cada escola dessa no valor de 5, 6 milhões, viu, nosso amigo o Abilinho
E essa escola, agora que nós vamos visitar na Araci, quase 6 milhões, quadra coberta, quase um ginásio, laboratório, mas não é só a parte física, precisa ter a parte física, precisa ter a parte do professor, do diretor, do supervisor, e todos têm que amar aquilo que faz também. Claro que o dinheiro é bom, mas eu lembro anteriormente, até outras escolas, estudei aqui no Álvaro Guião, pois ajudamos a restaurá-la, não é? O Álvaro Guião, que é um marco na nossa cidade, no centro de São Carlos. Eu acredito que esse marco que nós temos em São Carlos, isso tem que servir de exemplo para que as escolas possam dar o máximo de si, através da sua equipe, seus professores, seus supervisores, mas principalmente dos alunos. E os pais também, porque a educação não é feita só dentro da escola. Nós temos que, no nosso lar, na nossa casa, nós temos que também ajudar bastante e educar. No fim, as famílias de hoje, às vezes, querem transferir, claro, por pouco tempo, a mulher também trabalha para aumentar o orçamento familiar, mas no fim quer transferir toda a responsabilidade para o professor, para o diretor da educação do seu filho. Mas não é a família, é a comunidade, é a sociedade, todos têm o dever com a educação brasileira. E se nós não melhorarmos a educação e a parte tecnológica, nós não vamos melhorar o nosso país. Quer na ética, quer na cultura, na educação, na tecnologia e até na corrupção. Educação ambiental, educação do lar, educação na segurança, educação em todas as áreas, é através da educação. Educação no trânsito. Então, através da educação, não é, Marinho? Nós podemos alavancar o nosso país. Agora, São Carlos, capital da tecnologia, o prazer de ter feito esse projeto, capital nacional da tecnologia, no Congresso Nacional. São Carlos é praticamente uma ilha no nosso país. Nós temos 2 universidades, 2 Embrapas, Escola Senai, a Unicep, enfim, nós temos aqui centros tecnológicos. Em relação a outros municípios, dos 5.000 e tantos que nós temos no Brasil, São Carlos ainda, todos têm muita inveja do que nós temos. Nós temos um potencial fantástico, não é? Na parte educacional, na parte tecnológica. Então nós temos que aproveitar, darmos as mãos e fazer com que São Carlos possa ser cada vez mais um exemplo para o estado de São Paulo e para o Brasil. Então, em meu nome, em nome da minha tia Vilma, em nome da família Lobe, dos seus filhos, netos, bisnetos, agradeço muito também por ter essa homenagem ao meu avô nessa escola de primeiro mundo, uma escola fantástica, que é a Rede Senai. Parabéns especialmente a nossa em São Carlos. Somos bairristas e orgulhosos dela. Então, parabéns, que Deus abençoe toda a equipe do Senai. Vamos em frente, que Deus abençoe a todos. Através de São Carlos, poderemos melhorar São Paulo e, quem sabe, o Brasil. Quem sabe na nossa geração, não é, Abílio? Já está passando, mas vamos plantar para que os nossos filhos, nossos netos possam ter um país melhor. Um abraço a todos. Deus abençoe. Ouviremos nesse momento a palavra do secretário municipal de Educação, Douglas Marangoni, neste ato representando o prefeito municipal, Paulo Altomani. Boa noite a todos. Boa noite ao presidente da Câmara, Marquinhos Amaral, todos os vereadores aqui presentes, a mesa já citada no protocolo, e principalmente a população, porque sem vocês não teria audiência. Eu vou ser um pouco breve, que eu estou com um problema na minha voz, estou com as amígdalas infeccionadas, mas eu não poderia faltar nessa audiência, nessa premiação, nessa homenagem. O prefeito Paulo Altomani pediu para que eu representasse, porque hoje, por volta das 13 horas, ele teve um telefonema que ele teve que ir para São Paulo. E como secretário da Educação, ele me ligou, falou: Douglas, eu gostaria que você representasse
a mim nessa homenagem. E eu fiquei muito contente, porque quando se fala em escola, se fala em futuro. E quando se fala em futuro, nós pensamos no Brasil melhor. Eu estou olhando para a plateia e eu vi o meu amigo Mário. Quando nós trabalhávamos juntos numa indústria, e ele, uma vez conversando comigo, ele falou assim: Douglas, o que você acha? Eu estou pensando em sair para dar aula. Eu virei para ele e falei assim: faça. Ele falou: mas não é arriscado? Eu falei: não, porque o reconhecimento de um professor não tem dinheiro que paga, porque o futuro de uma criança depende de nós. E quando se falamos em Senai, falamos num futuro profissional, que é um aprendizado com qualidade. E eu estava ali rapidamente, tentando fazer uma análise do que significaria Senai, sem a nomenclatura já conhecida. E rapidamente eu cheguei na seguinte conclusão: Senai, S de sucesso, E de empenho, N de nacionalidade, A de amor e I de infinito. Meus parabéns. Muito obrigado. Nesse momento, o presidente desta sessão solene, vereador Marquinho Amaral, entregará ao diretor da Escola Senai, Antônio Adolfo Lobe, professor Márcio Vieira Marinho, um diploma de reconhecimento público, onde constam os seguintes dizeres: diploma público, conferido pela Câmara Municipal de São Carlos à Escola Senai Antônio Adolfo Lobe, na data em que se comemora a passagem dos 65 anos de atividades em nossa cidade. Ao longo desses anos, o Senai vem promovendo em São Carlos a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais, sempre contribuindo para elevar a competitividade da indústria brasileira. A Câmara Municipal de São Carlos reconhece o Senai São Carlos como referência em educação profissional, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento da cidade. São Carlos, 25 de maio de 2016, Lucão Fernandes, presidente da Câmara. Quero convidar os vereadores Laide, Roselei e Bragato que me acompanhem na entrega. Da mesma forma, o secretário municipal de Educação, Douglas Marangoni, em nome do prefeito Paulo Altomani, entregará ao diretor da Escola Senai, Antônio Adolfo Lobe, professor Márcio Vieira Marinho, uma obra de arte, de autoria do artista plástico Antônio Alfonso Luciano. A peça retrata uma araucária, símbolo do município, inserida na bandeira oficial do município. A obra de arte traz um cartão de prata com a seguinte inscrição: a Prefeitura Municipal de São Carlos, em comemoração aos 65 anos da Escola Senai Antônio Adolfo Lobe, parabeniza o diretor e a sua equipe pelos relevantes serviços prestados à educação profissionalizante em São Carlos. São Carlos, 25 de maio de 2016, Paulo Altomani, prefeito municipal. O Senai São Carlos homenageará a família do patrono da escola. O gerente regional do Senai São Paulo, professor José Carlos Dalfré, entregará uma placa ao deputado federal Antônio Adolfo Lobe Neto com os seguintes dizeres: a Faculdade de Tecnologia e Escola Senai Antônio Adolfo Lobe homenageia seu patrono, senhor Antônio Adolfo Lobe, por meio de seus familiares,
em comemoração aos 65 anos desta instituição na cidade de São Carlos. A senhora Vilma, filha do patrono da escola, Antônio Adolfo Lobe, também receberá flores. O professor Márcio Vieira Marinho, diretor da Escola Senai Antônio Adolfo Lobe, entregará uma lembrança ao funcionário com mais tempo de casa no Senai São Carlos. Em atividade, o senhor Jadir Matias de Oliveira. Em nome do Senai São Carlos, o vereador e presidente em exercício, Marquinho Amaral, entregará ao aposentado Jorge Sagawa uma lembrança. E na pessoa do senhor Jorge Sagawa, o Senai São Carlos homenageia todos os funcionários que passaram pela escola. A Escola Senai também deseja homenagear o corpo discente da escola. 6 alunos, representando os demais, receberão uma lembrança do Senai. Chamamos para receber a sua lembrança do Senai, que será entregue pela vereadora Laíde das Graças Simões, o aluno Sam Alves Rocha Lima. Sam foi aluno do curso técnico em eletroeletrônica e atualmente está matriculado no curso de aprendizagem industrial, mecânico de manutenção básica. Agora convidamos o aluno Gabriel Vinícius Ostapechen a receber a sua lembrança do Senai das mãos da vereadora Laíde das Graças Simões. Gabriel é aluno do curso de aprendizagem industrial, mecânico de usinagem e de outros cursos de formação profissional. Convidamos agora o aluno Lucas Camargo a receber a sua lembrança, que será também entregue pela vereadora Laíde das Graças Simões. Lucas concluiu o curso de aprendizagem industrial ferramenteiro de corte e hoje cursa o técnico em mecatrônica. Receberá a sua lembrança do Senai o aluno Maurício Matos Risse. Ele já foi aluno dos cursos de formação profissional. Hoje é aluno do curso superior de tecnologia em fabricação mecânica e funcionário da Escola Senai Antônio Adolfo Lobe. A vereadora Laíde das Graças Simões entregará agora a lembrança
a Mariana Monteiro Sebastião. Ex-aluna do curso de aprendizagem industrial mecânico automobilístico, atualmente aluna do curso superior de tecnologia em fabricação mecânica. Na pessoa do empresário são carlense Nelson Maffei, o Senai homenageará todos os empresários da cidade. Nós convidamos o secretário de Educação, Douglas Marangoni, para receber, em nome do prefeito municipal, Paulo Altomani. O senhor Nelson Maffei entregará um mimo. Está aí o empresário Nelson Maffei recebendo um mimo das mãos do secretário de Educação, Douglas Marangoni, representando neste ato o prefeito Paulo Altomani. Convidamos agora a fazer uso da palavra o professor Márcio Vieira Marinho, diretor da Escola Senai Antônio Adolfo Lobe. Cumprimentar o presidente desta sessão, vereador Marquinhos Amaral. Em seu nome, presidente, quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui, dessa homenagem que está sendo prestada ao Senai, uma satisfação enorme para nós, para todos os funcionários, todas as pessoas que estão aqui nessa Câmara Municipal, receber essa homenagem. Muito obrigado. Quero registrar também o nosso agradecimento. O ano passado tivemos uma moção aprovada por esta Câmara, né, que foi iniciativa do vereador Ritinho Mateus, mais precisamente no dia 27 de outubro, por ocasião exatamente dessa questão que o deputado estava comentando, de uma possibilidade, né, de utilização dos recursos do Sistema S para finalidades financeiras do governo federal. Então, esta casa aprovou essa moção e também queremos agradecer por isso. Quero saudar o deputado federal Lobe Neto. Agradeço também demais o apoio pelos discursos, né, que o senhor proferiu na Câmara dos Deputados. No ano passado pudemos acompanhar, tanto pela TV ao vivo, depois pelos vídeos no YouTube, né, o senhor defendendo fervorosamente o Sistema S, né, no momento dessa discussão, né. E temos acompanhado também o seu trabalho, deputado, na questão referente à educação, ao jovem, à pessoa com deficiência, né, e também as questões de São Carlos aqui e de região. Tivemos uma visita lá no escritório no último dia 8, eu espero que o senhor guarde com muito carinho essa lembrança que está sendo, gostaria de vê-la lá no memorial ali, né, da família. Receba com muito carinho essa nossa homenagem. Eu saudar o secretário de Educação, Douglas Marangoni, em seu nome saudar o prefeito Paulo Altomani, engenheiro, empresário. Certamente na empresa do senhor Paulo Altomani tem muitos ex-alunos lá do Senai, né? O prefeito também sempre um parceiro nosso aí nas nossas ações. Saudar o senhor Nelson Maffei, em nome dele quero saudar todos os empresários. O senhor Nelson Maffei, sempre é uma grande honra poder conversar, sempre nós temos uma aula, estive lá recentemente conhecendo a indústria geométrica, e mais uma vez pude constatar, senhor Nelson, né, o senhor estava me dizendo, o pioneirismo de São Carlos, dos empresários, das lideranças, né, só para que a gente possa ter uma ideia, a CISC, a Associação Comercial e Industrial de São Carlos, ela é anterior à própria CIESP, né? A ideia de se formar a CISC, talvez estudando a respeito, é de 1926. O CIESP, em São Paulo, foi instalado em 1928. Então, isso demonstra sempre essa vanguarda das lideranças dessa cidade em querer dar um passo à frente, a inovação, enxergar antecipar o futuro, né, se preparar para o futuro. Então,
Quero registrar, então, aqui essa satisfação nossa de sempre poder, com o senhor, ter sempre uma aula a respeito dos acontecimentos aqui da cidade. E quero agradecer demais a foto que o senhor colocou hoje no jornal, da empresa Geomet colocou hoje no jornal, primeira página, quase meia página do jornal, uma mensagem à escola em comemoração aos 65 anos. Muito obrigado. Assim como a Câmara também, né, registrou ontem, na edição de ontem do jornal, primeira página, uma matéria bem completa a respeito da comemoração da escola. Né? Muito obrigado. Nessa foto que foi publicada hoje, né, foi a foto da inauguração do busto, onde estava também a senhora Maria Maffei, no dia 14 de novembro de 1965, ao lado de delegados do CIESP local, como o Dr. Germano Fer Júnior e o Dr. Ernesto Pereira Lopes. O senhor Antônio Adolfo Lobe, como já foi mencionado aqui, foi vereador desta casa e também prefeito municipal entre os anos de 1960 e 63. Eu quero saudar o professor Abílio Rodrigues de Oliveira Filho, assessor técnico da Diretoria Técnica do Senai São Paulo. Hoje lidera um grupo bastante especial de supervisão escolar, um núcleo de supervisão escolar, e o professor Abílio é o líder desse grupo. O professor Abílio foi aluno da escola, não é isso, professor Abílio? Em 1958, depois foi instrutor nas escolas de Santo e da Moca, supervisor de ensino, assistente de direção já na escola de São Carlos. Se eu não estiver errado na conta aqui, professor Abílio, são 51 anos de Senai e 26 de Senai São Carlos. 52, então, 52 de Senai, 26 de Senai São Carlos e 10 anos como diretor da escola. Nos brinde aqui com a sua presença. Muito obrigado. Quero saudar também os meus amigos, o professor Wagner, que já foi mencionado aqui, o professor Jesse Augusto Malta Filho, diretor do Senai de São José do Rio Preto, que nos honra aqui com a presença, sob a liderança do professor Dalfredo. Temos uma atuação bastante integrada entre as escolas que compõem a Gerência Regional 3 aqui do estado de São Paulo. Quero saudar o professor Dalfredo, nosso gerente regional, que se deslocou também lá de São Paulo para essa atividade. O professor Dalfredo, só para explicar um pouquinho, bem rapidamente esse termo gerente regional, ele tem sob a sua liderança 21 escolas, nessa região que começa em São Carlos até o lado noroeste, o limite noroeste do estado. São aproximadamente 400 municípios, professor, que o senhor faz a gestão com esses diretores, né, e uma grande parte aí da população, então, desses municípios. É um desafio bastante significativo. O professor Dalfredo, sempre que pode, está presente conosco aqui nos eventos e, mesmo quando não está presente, apoia incondicionalmente todas as nossas ações aqui no Senai São Carlos. Quero saudar todos os presentes, as senhoras e os senhores, os funcionários, os familiares do patrono. Né? Muito boa noite. Eu vou procurar ser bastante sucinto, muito já foi dito aqui da importância da escola. Eu só quero rapidamente destacar o crescimento que houve nesses 65 anos. Né? Hoje nós temos 5 cursos de aprendizagem industrial, 3 cursos técnicos, temos um curso de tecnólogo, né, o que dá o nome da faculdade, e também temos, mais recentemente, uma oferta de cursos de pós-graduação, que a primeira turma se forma agora em junho, né, e temos também a oportunidade de formar os próprios docentes, além das pessoas e pessoas da indústria da comunidade, formar os próprios os docentes que passam a poder atuar também na faculdade. Além dos diversos cursos de formação inicial e continuada de curta duração, são mais de 50 em 10 áreas tecnológicas. As 9 cidades que compõem a nossa região de atuação, mencionadas pela vereadora Laide, abarcam aí cerca de 500 mil de pessoas. Né? Nossa região de atuação são 36 mil empregados das empresas beneficiárias, são aproximadamente 916 empresas que temos nesta área. Atualmente nós temos 592 postos de trabalho na Escola Senai de São Carlos, né? Uma escola que sempre esteve no mesmo local, né? E foi crescendo para atender a demanda ao longo do tempo. Atualmente nós temos 1.325 alunos matriculados nos diversos cursos e nos diversos horários. A escola funciona de segunda a sexta, né? Das 7h30 da manhã às 22h55,
e de sábado das 7h30 até as 17 horas. Então, nesses diversos horários, temos 1.325 alunos. E estamos lançando na próxima semana, vamos disponibilizar uma publicação de forma eletrônica. Estará no nosso site uma publicação que conta a história do Senai, a importância da instalação da escola e todos esses fatos marcantes ao longo desses 65 anos. Estará disponível para quem tiver interesse poder acessar essa publicação. Essa data tão especial, né, que nós comemoramos o Dia da Indústria, hoje um dia bastante importante para todos nós que dependemos dessa atividade industrial, nós também temos a oportunidade de celebrar os 65 anos da Faculdade de Tecnologia e Escola Senai Antônio Adolfo Lubre. Esse Dia da Indústria foi estabelecido em 1948 em uma alusão a um dos idealizadores do Senai, o senador Roberto Simonsen, que também foi engenheiro, e não é à toa que uma das ruas ali próxima à escola, limite à escola, também é a Roberto Simonsen, e ele faleceu discursando na Associação Brasileira de Letras, né? Trabalhou, portanto, até o último momento, faleceu num infarto fulminante. E esse Dia da Indústria é homenagem, então, ao senador Roberto Simonsen, que juntamente com o engenheiro Roberto Manjo, que é um suíço, que veio trabalhar na USP, na Politécnica em São Paulo, que idealizaram essa instituição. Então, em todas as escolas nós fazemos a comemoração e foi uma grata surpresa para a gente poder realizar, né, na coincidência, nessa data, no Dia da Indústria, que fosse realizada essa sessão aqui na Câmara. Eu estava falando agora há pouquinho dessa vanguarda, né, das lideranças de São Carlos, e a gente vai buscar lá na história, no início da atividade do CIESP e também da Associação Comercial, lideranças como Germano Ferro, Alfredo Maffei, Ernesto Pereira Lopes, Miguel Abdenur, Miguel Petroni, Mário Pereira Lopes, né, basta o próprio Antônio Adolfo Lubre, evidentemente. Quando a gente anda pela cidade, a gente reconhece a importância dessas lideranças nos nomes das ruas, dos condomínios e das escolas, né? Tal a importância dessas pessoas em apoiar essa atividade. Nós somos bastante suspeitos, nós que trabalhamos no Senai e dependemos dessa atividade, para falar a respeito da importância do sistema indústria, do SESI, do Senai e da própria indústria paulista e brasileira, né? Nós temos aqui um grupo de pessoas que estudaram no Senai, em alguma das escolas, e ao estudar numa escola do Senai, essa ação possibilitou um ingresso no mercado de trabalho, portanto, trabalharam na indústria, como eu trabalhei na indústria, graças a um curso do Senai. E para um grupo de pessoas que estamos aqui, os funcionários, os ex-funcionários, tivemos a oportunidade de trabalhar na instituição, né, de tentar, de alguma forma, retribuir tudo aquilo que nós aprendemos, né? A Senai é uma instituição que ensina e nós aprendemos todos os dias, mas é uma grata satisfação, né? Eu vou pedir licença aqui, quebrar o protocolo. O deputado Lobo falou da importância dos pais. Meus pais estão assistindo essa audiência, deputado, que estão em São Paulo, presidente, e hoje a tecnologia permite, né, que a gente faça esse acompanhamento online. Meus pais nunca tiveram a oportunidade de me ver falando publicamente, né? Quero mandar um beijo aqui para eles. E meu pai estudou no Senai, né? Por isso que eu estou destacando aqui, foi aluno do Senai quando tinha 14 anos, e graças a essa atividade constituiu a família e serviu de exemplo para que a gente pudesse enxergar no trabalho digno uma fonte de renda, né, e de dignidade. Então, e eles só não estão aqui hoje, porque eles cuidam do meu irmão, que é especial, e amanhã cedinho eles têm uma atividade médica lá com eles de hemodiálise, então eles fazem 3 vezes por semana, continuam sendo, portanto, nossos exemplos de guerreiro, né? E eu queria publicamente aqui compartilhar toda a dedicação, todo o carinho que eu tenho por eles, e só estou aqui graças ao esforço deles, né? E para vocês terem uma ideia também, para eu não ter problema do outro lado da família, minha sogra também está me assistindo, é uma sessão familiar, não é isso, dona Renata? Mas, curioso, professor Dalfés, São Mário Maffei, quando eu conheci a minha esposa, eu estava desempregado, olha a situação. E eu fui conhecer portanto, meus pais, meu sogro e minha sogra. E aí a pergunta foi inevitável: o que você faz?
olha, veja bem, nós estamos à procura de uma oportunidade e tal, aquele negócio todo para contar que estava desempregado. Mas ela falou, o que você fez? Eu falei, eu estudei no Senai. Ela falou, então você vai arrumar um emprego. Se você tem curso do Senai, você tem um futuro garantido. Porque o meu sogro fez Senai, etc, etc. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, né? Eles apostaram, então quero fazer esse registro aqui. Muito rapidamente, uma escola que teve, né, a Escola Senai Antônio Adolfo Lobo, já teve no seu quadro de funcionários, na sua força de trabalho, no final de 2012, onde alcançou o pico, né, de colaboradores, nós tivemos já 170 pessoas na força de trabalho. Naquele momento era o finalzinho dos anos de crescimento que nós pudemos observar mais recentemente na nossa história. Atualmente nós contamos apenas com 95 colaboradores nas mais diversas atividades, né? São tempos difíceis, em que precisamos adaptar a realidade, a economia, a realidade econômica e industrial. Nos últimos anos, 3 fatores impactaram fortemente a gestão dos recursos financeiros do Senai. Quero destacar aqui a alteração nas regras da Secretaria da Receita Federal, não permitindo que setores como o sucroalcooleiro e o aeronáutico recolham sua contribuição para o sistema indústria. A outra questão é a falta de flexibilidade nas relações trabalhistas associada a uma firme atuação do Ministério do Trabalho, o que obrigou a instituição a adotar como regra a contratação de docentes apenas como funcionário e não como prestador de serviço, que era uma prática usual. E, por fim, a queda na arrecadação compulsória, que é consequência da retração da atividade industrial. Em que pese as atividades atuais, a escola recebeu significativos investimentos em máquinas, equipamentos, ferramentas e instrumentos imobiliários, que serão apresentados em breve pelo presidente Paulo Scaff. Esta ação permitiu modernizar as instalações e elevou o patamar tecnológico, de modo que estamos preparados para atender às demandas atuais e futuras de São Carlos e região, possibilitando, inclusive, o incremento da oferta de cursos e matrículas assim que houver sinalização de contratação de trabalhadores por parte da indústria. Como sabemos, uma escola não é feita apenas de ambientes e máquinas. Os principais atores são os colaboradores e os alunos, que já foram aqui homenageados, representando todos os nossos 1.324 alunos. Competência e comprometimento são características que identificam colaboradores do Senai ao longo de sua existência. Aqui se aplica perfeitamente a máxima, sempre foi assim. O engajamento das pessoas sempre permitiu e permite que os obstáculos sejam superados. Já os alunos dão vida à escola. Ao confiarem no nosso trabalho, vivenciam experiências transformadoras. Nós utilizamos muito essa expressão, transformar socialmente, que é isso que um curso do Senai pode fazer com a vida das pessoas. Muito nos orgulha constatar a explícita mudança no comportamento e a aplicação de conhecimentos científicos e tecnológicos nas atividades desenvolvidas por nossos alunos. E olha que não são poucos, ao longo desses 65 anos já foram emitidos 160 mil certificados. Eu quero agradecer, portanto, demais a oportunidade e pela atenção de todos vocês. E eu não poderia terminar a minha fala sem prestar uma justa homenagem ao professor Clébis Francisco Tolentino, que nos deixou no último dia 9 de abril, aos 92 anos. Dentre as várias funções exercidas ao longo de sua trajetória no Senai São Paulo, por 24 anos foi diretor da Escola Senai Antônio Adolfo Lobo. Aposentou-se em abril de 96, após 52 anos de dedicação ao Senai. Em 22 de fevereiro de 2013, foi homenageado nesta casa, presidente, como Rotariano do Ano, oportunidade em que pude acompanhar o lindo discurso proferido pela vereadora Laíde das Graças Simões. Em 2008, ao ser homenageado por ocasião do Dia do Professor, deixou a seguinte mensagem, e eu encerro. Essa mensagem, por ocasião do falecimento, eu retransmiti aos colaboradores do Senai de São Paulo, por meio das lideranças, dos diretores, e recebi muitos retornos, né, de pessoas que trabalharam com o professor Tolentino, lamentando, né, o seu falecimento e dizendo da importância dele para o Senai de São Paulo. Ele disse assim em 2008,
É com profunda emoção que recebo dos meus prezados amigos do Senai esse carinhoso e significativo convite. A manifestação de amizade nele contido fala tão alto no meu coração que leva a fazer as seguintes conjecturas. A vida é um dom divino e sua plena realização exige de todos esperança, fé e firmeza. A esperança é o ingrediente psíquico da vida e de nosso crescimento. É uma disposição interior, um estado de ser. A fé é a convicção sobre o que ainda não foi vivido. É a certeza sobre a realidade da possibilidade de transformação. Firmeza ou coragem, como alguns a chamam, é a capacidade de dizer não, quando todos esperam o sim. A firmeza é a qualidade que nos leva a resistir à tentação de comprometermos a esperança e a fé. Sendo qualidades essenciais para se viver a vida de forma plena e íntegra, a esperança, a fé e a firmeza precisam se alicerçar no amor, princípio e origem da própria vida. Amor ativo, que antes de tudo consiste em dar e produzir amor. Essa é a mais alta expressão de poder. Apoiada nessas conjecturas é que eu, como educador, que tenho a pretensão de ter sido, construí a minha vida. E hoje, quando me emociono em estar aqui com vocês, manifesto o meu orgulho, o meu muito obrigado, consciente de ter, na renovação do compromisso moral de respeito ao exercício consciente de perseguir a formação do cidadão, membro atuante de uma pátria que tem esperança, fé e firmeza. Foi por mim cumprido integralmente. Muito obrigado. Esqueci de mencionar que o Alberto, filho do Alberto, também estudou no Senai. Quebrar o protocolo aqui, senhor presidente, e recordar que realmente tive o prazer de que meu filho estudou no Senai, e esse moço aqui me prestou uma grande homenagem, me emocionou muito quando ele recebeu o certificado. Ele fez questão que eu entregasse ao meu filho esta homenagem. Marinho, você me fez muito feliz naquela noite, e muito obrigado, né? Obrigado. Eu convido agora para fazer o uso da palavra o gerente regional do Senai São Paulo, o professor José Carlos Dalfré. Prometo ser bastante breve. Presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho Amaral, na pessoa do qual cumprimento os demais vereadores presentes, o deputado federal Lobe Neto, na pessoa sua eu cumprimento os seus familiares e o nosso querido patrono da escola, o secretário de Educação Douglas Marangoni, na pessoa do qual eu cumprimento os educadores presentes, né? Professor Marinho, na sua pessoa eu cumprimento os funcionários e alunos do Senai, os nossos colegas, diretores de unidade também, aqui o professor Malta de Rio Preto, que não foi citado, né? São José do Rio Preto, nós esquecemos, e o empresário Nelson Maffei, que eu também quero deixar aqui minha saudação e o nosso respeito enorme pela indústria e cumprimentar também os empresários presentes. Sou portador aqui, e serei bastante breve, de um abraço do presidente Scaff, do agradecimento do presidente Paulo Scaff por essa homenagem, né? E do professor Walter Vicione Gonçalves, que é o nosso diretor regional, também mandou um abraço, os dois com compromissos inadiáveis de São Paulo, não puderam estar presentes. Quero lembrar aqui ao 2004, setembro de 2004, o presidente Scaff, ao assumir a presidência da Fiesp, ele adotou um slogan: defender a indústria é defender o Brasil. E a gente vai vivendo e convivendo com as pessoas, meio inebriado na questão das atividades do Senai, você não entende muito bem o que é defender a indústria, defender o Brasil. Há 2 anos, nós fizemos uma parceria com o Instituto Polidesign da Itália para trabalhar junto com o Senai São Paulo no desenvolvimento de design, a importância do design e inovação para as indústrias brasileiras, né? E os especialistas em design da Itália, ao chegar em São Paulo, começaram a fazer uma pesquisa para entender o tamanho da indústria e o tamanho da atividade industrial no estado de São Paulo. Para surpresa deles e para nossa, eles concluíram que o PIB industrial de São Paulo é maior que o PIB da
do Chile, da Argentina e do Uruguai juntos. Não é? O que eu quero aqui com isso é simplesmente lembrar que não existe um país rico sem indústria, sem atividade industrial. Eu tive a oportunidade de visitar diversos países do mundo, e os países ricos são países que sobrepujam a tecnologia e possuem grande atividade industrial. É simples de entender a importância da indústria. Ao levantarmos pela manhã, a cama que dormimos é feita pela indústria, o lençol pela indústria têxtil, o pijama que usamos pela indústria têxtil do vestuário, a escova de dente que vamos usar pela indústria, pasta de dente, o banho que tomamos, o sabonete que usamos, o shampoo, a roupa que vestimos, o sapato, o carro que damos partida para trabalhar. Ao chegarmos numa empresa ou num local de trabalho, tudo que você vê em sua volta é feito pela indústria. Visitar um país pobre é visitar um país sem atividade industrial. Então eu quero aqui, deputado Lobe Neto e presidente Marquinhos Amaral, agradecer em nome do Senai essa oportunidade de homenagear o Senai, porque nós do Senai não devemos falar muito bem do Senai, mas eu entendo hoje que defender o Senai é defender a indústria. Eu quero citar essa importância, porque 30% da contribuição compulsória nossa, que se o governo tivesse na fonte para pagar as suas despesas, a má administração dos seus recursos, estaríamos matando as indústrias, né? Porque não teríamos bons profissionais formados. Enquanto o Brasil envergonha-se da educação que passamos aos nossos jovens numa escala mundial, o Senai se orgulha em dizer que está entre as 3 melhores do mundo em formação profissional. Nós participamos a cada 2 anos da World Skills e o Senai é tido como um dos 3 melhores países do mundo. A última edição aqui em agosto, no Anhembi, ficamos em primeiro lugar, saindo sobre a Coreia, a Inglaterra, a França e os países da Alemanha e assim por diante, né? Quando a disputa foi em 2011 em Londres, segundo lugar, em 2007 no Japão, segundo lugar, em 2009 em Calgary, terceiro lugar, enfim. O Senai está entre os 3 melhores países do mundo constantemente na educação profissional. Isso garante bons profissionais para a indústria e assim garante uma indústria altamente competitiva. E São Carlos, não por um acaso, é a capital da inovação e tecnologia, nós sabemos disso, o Senai acompanha essa evolução, acompanha esse desenvolvimento, investe constantemente aqui em São Carlos e temos que fazer isso e temos que defender o Senai e por isso eu agradeço mais uma vez a todos vocês por essa homenagem. Muito obrigado. Para o encerramento desta sessão solene, transmito a palavra ao presidente, vereador Marquinhos Amaral. Agradecendo a presença de todos os que compareceram a esta sessão solene, faço o necessário registro de que a Câmara Municipal muito se orgulha em promover uma solenidade como esta, tão repleta de significado e grandeza, e de poder render as justas homenagens que aqui foram prestadas à Escola Senai Antônio Adolfo Lobe, na comemoração dos 65 anos de atividades em São Carlos. Boa noite a todos. Declaro encerrada a presente sessão solene.